Olá, olá! Estamos aqui no canal do YouTube, né? Eu sou o Antônio Carlos e eu gosto de variar os assuntos, sabe? Mesmo tratando da literatura, tratando da teologia, tratando da filosofia, tratando da poesia, né? Tratando da música. Eu gosto de variar, né, os assuntos porque isso enriquece, né? Se a intenção é dar crescimento, então vamos variar os assuntos. Hoje eu vou me voltar para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus. Eu vou associar ela a um trocadilho que eu vi aqui no livro do Stephen R. Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Eu achei um trocadilho das palavras que vencer e perder, e eu acabei associando com esse texto da Bíblia. Mas olha só, o texto que eu vou fazer comentário está em Mateus, capítulo 25, vou dar uma paradinha aqui, né, para te dar uma oportunidade aí, né, se você puder se inscrever, né, quiser dar seu like, né, dar a sua contribuição também, eu fico feliz quando eu vejo a contribuição de alguém aí. Então, vamos lá. Jesus está contando parábolas, né? O Mateus, o nome dele era Levi também, né? Ele trabalhava para o Império Romano, ele era um cobrador de impostos, eram judeus cobrador de impostos, porque Israel era uma província, né? Era subjugada por Roma, né? Então, mas ele deixou toda a coletoria, deixou de ser ali um fiscal do governo do Império Romano para ser apóstolo de Jesus. Ele conviveu com Jesus. E aqui Jesus está fazendo parábolas. Parábolas são comparações. Ele está contando uma história terrena para falar de uma verdade divina, né? Porque se Jesus usasse uma linguagem dos céus, a gente não ia compreender nada, né? Tanto é que por isso ele se fez homem, né? Para que os homens o entendessem, os homens o compreendessem. Ele poderia ter mandado a sua palavra de muitas formas. Mas essa parábola, ele conta o seguinte, ele está falando da semelhança do reino dos céus com a terra, né? E ele está dizendo que os céus é semelhante a um homem. Ele está dizendo que os céus é como um homem, quer dizer, como um grande fazendeiro, né? Um homem de uma fazenda enorme, grandona, mas ele resolveu viajar. E também resolveu viajar pelo mundo e não deu data para voltar, quando voltaria nada, e ele chamou um funcionário, deu 5 talentos, esse talentos é ouro, tá? É uma quantidade imensa de ouro. Ele deu 5 talentos para um, deu 2 para o outro, e chamou um outro e deu 1 talento, tá? E foi embora, orientou, você deve trabalhar, deve cultivar, deve fazer isso. Quando eu voltar, nós vamos acertar as contas. Ele foi-se embora. Quando ele voltou, aquele que tinha 5 talentos, trabalhou, ganhou mais 5. E ele acabou elogiando, disse, poxa, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Né? Dizendo que um dia Deus vai conversar com a gente, vai se assentar, vai ver o que a gente fez na vida. E ele chama isso de pouco. Outra coisa, para a gente ter coisas maiores na vida, a gente tem que ser fiéis nas mínimas, tá? Senão a gente não vai conquistar as maiores. Né? Isso em todos os sentidos. O que tinha 2 também, ele chamou e o cara ganhou mais 2 e ele ficou felicíssimo e ele disse isso. Mas o que ganhou um só, ele enterrou, ele ficou com medo, ele sabia que o dono da fazenda era severo, a gente sabe que todo patrão é severo, né? Era muito severo, cobrava, pedia, e ele enterrou, e aí Jesus disse que o fazendeiro ficou muito bravo com ele, tomou dele e deu porque tinha 10, e disse, por que você não pôs esse dinheiro a juros, você não fez nada com ele, e mandou ele para as trevas exteriores, e né, tirou tudo que ele tinha, e Jesus mostrou, né, que essa questão da gente ficar fazendo de vítima na vida não leva a lugar nenhum. Né? Esse negócio de viver reclamando, viver aí pelos cantos, não resolve nada. Outra coisa, nenhum homem está desprovido de pelo menos um talento, entendeu? Ninguém pode dizer, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada na vida. Isso é mentira, né? Porque pelo menos um talento você tem. Talvez esse talento seja o dom da salvação, né? Você pode dar sua vida a Jesus e ir para os céus quando terminar a vida. Então, um talento você tem. Mas eu vou lá para o Stephen Jobs agora, para o Stephen Covey, né? O Stephen Covey, ele diz o seguinte, né? Ele falou que na vida
A gente pode perder e perder, ou perder e vencer, vencer e perder e vencer. O ideal é vencer e vencer na vida. Mas eu quero citar algumas pessoas que eu leio aqui na minha sociedade que tem essa prática de vida. Por exemplo, perder e vencer. Quem que eu conheço que começou perdendo e saiu um vencedor? O rei Davi, né? Ele era um filho bastardo, estava lá, era filho caçula, desprezado pelo pai, não amado pelos irmãos, cuidava lá de um rebanho de ovelhas que dava muito trabalho para ele, mas aquilo preparou ele para a vida, porque a vida é assim. Primeiro aparece o urso, ele matou, depois apareceu o leão, preparou ele, o urso preparou ele para o leão, e depois apareceu o gigante Golias, e ele matou o gigante e se tornou rei, né? Já tinha sido ungido rei, né? E depois só quando Saul morre que ele vai tomar posse do trono, mas ele já tinha sido ungido lá e futuramente tomaria. Então, e na nossa sociedade? Você tem algum exemplo? Tem, o Pelé. Pelé nasceu aqui na nossa região, né? Mas eu não vou falar de coisas que o pessoal comentou, eu vou falar que ele nasceu em Três Corações. Ele começou jogando bola ali na rua, né? Como que o pessoal jogava pelada. Acabou, né? Foram também morar em São Lourenço. Depois ele foi para Bauru, né? O pai dele também, o Dondinho, foi jogador. E quem é o Pelé? Que talento que o Pelé recebeu. É lógico que o Pelé pagou um preço, gente. O povo ia para o vestiário, embora o Pelé continuava lá treinando, mas ele tinha o dom trabalhando. E o Pelé nasceu perdendo. Quer dizer, nasceu negro, nasceu, né, numa época que desvalorizado, que talvez o racismo, né, era mais aberto, né? Mas o Pelé se tornou o rei do futebol, gente. O Pelé é o atleta do século XX, né? Nós temos que nos quedar a isso. Nós não podemos também envolver as questões pessoais dele com o talento que ele tem, não. As pessoas falam do Pelé, mas quando coloca o Pelé, né, quando a gente ia no cinema, vai ao cinema, quando a gente ia, né, não sei se hoje passa o canal 100, e lá naquele trailer, lá no início, lá até as pessoas se acomodarem, comprar pipoca, começa a passar alguns trailers, passava, né, o futebol. Gente, quando você vê o Pelé jogando bola, dissipa da sua mente qualquer coisa da sua cabeça, né? Ele está, né, fazendo tratamento e tal, mas o Pelé é o rei, né? O rei do futebol. O Pelé é mais famoso que o Papa, né? O Pelé é um grande vencedor. Segundo, o Pelé começou perdendo, se tornou um vencedor. Vamos falar de pessoas que perde, né? Quem que eu posso mostrar que perde? A Netflix e a Amazon Prime Videos, né? Eu acabei de assistir depoimento da Matsunaga e da Susana Richthofen, né? Eu tenho acompanhado isso desde o início. Eu vi a vida, infelizmente, muito triste da Matsunaga, mas ela nasceu perdendo, né? Perdeu o pai foi embora com uma outra mulher, ela ficou com a mãe, depois o padrasto, né? Tentou fazer coisas ali e tal, e quer dizer, coitada, né? Ela nasceu perdendo, né? Depois, né, encontrou portas ali que ela quis entrar nela, porque nós temos um livre-arbítrio, e depois dela viver como uma princesa, ela hoje é uma prisioneira, quer dizer, começou perdendo, teve um período de glória e passou a perder de novo, né? Começou perdendo e está perdendo. A Susana Richthofen, né, Suzane, ela foi o contrário. Ela vencer e perder. Ela começou vencendo, né? Nasceu num lar maravilhoso, os pais com uma formação esplêndida, fala 4 idiomas, o pai dela veio lá da Alemanha, né? Um alemão. A mãe psiquiatra, né? A vida também, gente, ela bate às vezes no rosto da gente, né? Ela bate no rosto da gente. Eu acho que o problema da Suzana é que ela nunca ouviu não, né? Quando chegou na adolescência, aquela explosão de sentimentos, né? Ela não conseguiu administrar, porque ela estava só acostumada a ouvir sim, né? Mas então ela começou vitoriosa, começou uma vencedora, vencendo, né? Estava fazendo direito, o pai queria as melhores faculdades e tudo. E depois ela, né, tem um fim daquele, né? E perde também. E depois o Stephen Covey fala de vencer e vencer. O Stephen Covey faz uma outra leitura também no mundo empresarial e tal.
E ele fala que vencer, ele tenta anular sobre nós o egoísmo. Ele entende que vencer e vencer na vida é a gente ter noção de pertencimento, é querer ajudar todo mundo, é não querer ser egoísta, entendeu? Ele tem essa visão, um jeito melhor de fazer as coisas. Mas eu vou falar de uma pessoa também que eu acho que nasceu vencendo e morreu vencendo. Eu recebi influência de muitas pessoas, né? Em todos os campos, né? E o meu tio, ele recepcionava os pastores que vinham na igreja dele, que era uma das maiores aqui em Varginha quando eu era garoto. E ele recebia o pastor Bernardo Johnson. Bernardo Johnson, o pai era sueco, a mãe era americana, né? Antoinette Johnson, estão sepultados aqui. E o pai dele veio ser missionário em Varginha, né? Aquele hospital que temos aqui, o Bom Pastor, o bairro Bom Pastor, é em homenagem a esse pastor que morou lá. E a casa dele era um hospital, ele ajudava todo mundo que ele podia. E ele teve o filho, teve 3 filhos, mas o Bernardo, né, se destacou, nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, vieram veio criança para o Brasil, foi criado aqui, fez até o 3º ano de engenharia civil, né? Sentiu a chamada, voltou para os Estados Unidos para estudar, lá namorou uma das maiores pianistas, Doris, casou-se com ela, formou família, teve 3 filhos também, e ele morreu novo, com 63 anos. Pregou em 90 países do mundo. O Bernardo Johnson, para mim, é um exemplo de quem começou vencendo, teve uma trajetória de vida bacana, né? O pastor tinha as limitações financeiras também, tá? Mas é lógico, ele devia ganhar em dólar, né? Isso dava um status melhor, dava uma condição melhor. E o Bernardo, né, nasceu num bom lar, né, falando aí mais idiomas, né, uma cidadania dupla, né, brasileira e americana. Trouxe gente do mundo inteiro para pregar aqui. Conheci pastores através dele americanos. Para mim, o maior pregador que eu ouvi foi um pregador da Inglaterra que ele trouxe aqui, chamado John Phillips. Eu nunca vi um homem com tanta unção. Quando eu conheci o John Phillips, eu fui no estudo de manhã. Quando eu conheci a história que Paulo escreveu para Filemão, menor carta de Paulo, antes do livro de Hebreus. Gente, eu nunca vi uma coisa fascinante. Eu paguei táxi, eu e meu irmão, para levar nossos pais à noite na igreja. Gente, eu nunca vi um homem com tanta eloquência. Ele depois foi convidado para pregar numa convenção aqui no Brasil. Gente, o Stephen Covey aqui, ele fala que tem muita gente que vive nessa vida perdendo e vencendo, vencendo e perdendo, mas ele diz que o ideal na vida é vencer e vencer. Lute por vencer. Eu não estou falando só de ter dinheiro, só de ter boa casa, não é isso que é vencer também. Porque aí entra na questão do ter e ser, né? Ser uma pessoa maravilhosa, ser uma pessoa boa, né? Ser uma pessoa que faça diferença. Mas, gente, né? Pense nessas coisas aí. Tá? Um abraço.